pessoal, olha nós aqui de novo do Educamando. Hoje vim conversar com vocês sobre a contação de histórias, mas para o Maternal 2, que são crianças que estão completando 4 aninhos. Com as crianças do Maternal 2, a gente já pode contar um pouquinho de histórias um pouquinho mais longas, com mais personagens. As histórias, elas podem ser contadas, podem ser lidas, você pode ler. E que tipo de histórias, né? Para o Maternal 2, os contos de fadas, os contos de Grimm, que são os contos dos irmãos Grimm, né? São muito interessantes. As fábulas, tem as fábulas, né? Algumas fábulas são muito interessantes, que tem assim, que as fábulas são interessantes porque elas passam uma mensagem, né? Para as crianças, é muito interessante. Tem os clássicos das princesas, né? As crianças são apaixonadas pelas princesas. E também os clássicos, que são o Peter Pan, os Três Porquinhos. Esses também são muito bons para as crianças do Maternal 2. Eles adoram. As lendas também são muito bom contar para eles. Eles gostam muito das lendas, principalmente as lendas do nosso folclore, que nosso folclore é muito rico e para trabalhar é muito bom. Trabalhar com as lendas desenvolve bastante a imaginação, a criatividade deles, né? E outros tipos de histórias que levem eles a viajar, a entrar na história, na imaginação, nesse mundo fantástico que é a contação de história, né? Mas para isso tem vários tipos, várias formas, vários livros, mas para contar a história a gente tem que ter muito cuidado na escolha da história. Muito cuidado na escolha pra gente contar a história. Porque às vezes as crianças elas têm medo, às vezes elas ficam inseguras, mas do mesmo jeito que elas têm medo, elas também se transformam em príncipe, em princesas, elas viajam junto, mas a gente tem que tomar muito cuidado na escolha da história, né? Também, para contar a história, a gente tem que ler a história e conhecer a história. Ler e reler. Porque quando a gente vai contar a história, você conhecendo a história, já dá, porque você pode tanto tirar quanto colocar elementos, fatos, né? Não saindo da essência da história. Mas você pode fazer, assim, colocar algumas palavras, né? Mas quando você vai ler o livro, você tem que conhecer muito bem a história. Porque se você chegar lá e pega um livro qualquer e tem alguma coisa, como que você vai... Fica difícil e complicado, né? Na hora da contação, que você vai contar a história, é muito interessante você falar o nome do autor, o nome do ilustrador, né? Então eu falo para as crianças, olha aqui o nome do autor, eu falo, olha, quem escreveu esse livro é essa pessoa, quem fez o desenho é essa pessoa, e falo o nome para eles conhecerem. Esses dias foi legal que eu esqueci de falar o nome do autor, e uma aluninha minha, que é uma bonequinha, perguntou, tia, mas quem escreveu esse livro? Aí eu já voltei lá e mostrei para eles. Olha, quem escreveu foi esse moço ou essa moça. Também é muito importante e a gente assim recomenda vocês colocarem, incluírem na rotina a história. Porque sempre tem um espacinho de tempo ou criar um clima mesmo, né? Para colocar a história. Preparar o ambiente. Vamos lá, vamos preparar o ambiente. Como? Você pode colocar um tatame e eles sentadinhos na roda ou num semicírculo. Vocês podem colocar uma colcha de retalho, essa minha aqui é uma colcha de retalho assim, bem velhinha, mas eles amam, porque coloquei a colcha no chão, eles já sabem, lá vem a história. Vocês podem montar uma tenda
uma tenda assim com tecidos ou TNT dentro da sala e eles sentam, ficam belezinha, já sabem que agora é contação de história. Também vocês podem montar essa tenda na parte externa da sala, fora, aí encontrar um lugarzinho lá, calminho, tranquilinho, para contar a história. Mas quando for na parte externa, vocês vão ter que tomar muito cuidado para que não haja interferência externas, de barulho, ruído, alguém passando, porque o foco vai sair da história, sair de você e vai para onde vier, onde está esse foco. Uma dica que eu dou: faça uma cabininha com paredes, coloca eles de frente para você e de costa para onde está aberto, porque daí o foco vai ser você, vai ser a contação, aí eles vão prestar mais atenção e vão ficar mais atentos ao que você está falando. Também você pode preparar um ambiente com almofadas. Pegar almofadas lá da sua sala, da sua creche, ou alguns travesseiros, entregar para eles e cada um vai se ajeitar do jeitinho que quiser. Uns vão deitar, outros vão sentar e lá vão ficar, para se acomodar da melhor forma que eles acharem para ouvir a história. É muito legal também. Também você pode colocar, sempre que você for contar uma história, uma musiquinha calminha, relaxante, aí coloca eles, arruma, terminou a musiquinha, vamos contar a história. Hoje vou mostrar 2 recursos para vocês, que a gente faz assim pro Maternal 2, que é mais estimulante, desafiador para eles, né, porque eles são muito espertos. Maternalzinho 2 é a salinha que tá saindo da creche e tá indo para a escola, que é para pré-escola, né? Eu trouxe 2 recursos para uma mesma história. Essa história aqui, a do Chapeuzinho Vermelho, né? Que eles amam, é desde os pequenininhos, que dá pra gente contar lá no berçário 2, até o Maternal 2, porque é uma história apaixonante, que todos amam. O livro, né? Você já pode contar, pode folhear, você pode ler, né? E também eu trouxe o baú de histórias. Ó, esse é nosso baú. Ele tá até usadinho, partidinho aqui. A gente usa ele tá bem usadinho mesmo. Como fazer com esse baú aqui? A gente coloca algumas da história da Chapeuzinho Vermelho. O baú é uma caixa de plástico, mas se não tiver a caixa de plástico, pode ser uma caixa de papelão. Você faz alguns enfeitinhos, algumas coisas assim e deixa bonitinha e fica a caixa de história, o baú de histórias, né? Que funciona do mesmo jeito. Dentro do baú eu coloquei alguns objetos que fazem parte da história, né? Que representem a história. Por exemplo, aqui é um chapéu. Um simples chapéu. Ele representa o caçador. Ó, um chapéu. Quando você for falar do caçador, você mostra o chapéu, coloca o chapéu. Quando você for falar do lobo, ó, eu coloquei um colete. Você pode mostrar o colete, colocar o colete. Quando você for falar da Chapeuzinho Vermelho, ó, aqui é uma capa que é da Chapeuzinho Vermelho, que a Chapeuzinho Vermelho, ela usa a capa vermelha, né? Então, ó, eu tirei do livro e trouxe pra realidade. Ó, tem a cestinha, né, que a mamãe prepara, o avental da mamãe, o chale da vovó. Conforme eu for contando a história, eu vou colocando, vou mostrando, vou apresentando esses objetos. Ficam muito interessantes, fica mais realista, né? A história sai do livro e vem para a mão deles. E depois que eu contar a história, eu deixo eles manusearem todos os objetos que estão aqui. Depois você pode pegar esses objetos e fazer uma dramatização da história, que com o Maternal 2
eles amam dramatizar as histórias. E a história da Chapeuzinho Vermelho é uma historinha que eles já conhecem. Então, sendo uma história bem conhecida deles, eles já sabem muito bem como fazer e é uma graça. Funciona, eles fazem, eles dramatizam, eles incorporam o personagem e fica maravilhoso. A gente até já fez a apresentaçãozinha para as crianças mesmo, né? Para eles mesmos, assim, da sala, um apresentando para o outro e todos se vestiram de personagens e foi uma beleza. Outra ideia que dá para fazer para o Maternal 2, com a mesma história da Chapeuzinho Vermelho, é a história na lata, no pote. Esse é um pote de sorvete que eu decorei, mas assim, a decoração não tem nada indica que seja uma história, que seja a história da Chapeuzinho Vermelho. Ó, só fiz umas árvores, pronto. Então a gente chega para eles e fala: hoje eu trouxe uma história dentro dessa lata, mas antes da Pro contar a história para vocês, vocês vão ter que adivinhar que história que tem aqui. Aí já começa, né? Um falando, outro falando. Mas aí, como ninguém vai conseguir adivinhar antes de ver o que tem dentro, então você começa tirando. Aqui dentro eu coloquei algumas figuras representando também a história, a casinha. Isso aqui é um CD. Tem a mamãe, você vai apresentando para ele, mostrando, ó, que história será que aparece uma mamãe? Que história será que tem um caçador? Aí você já dá uma dica muito grande, né? Que tem uns espertinhos que já falam. E depois que você mostrou, que eles adivinharam tudo, aí você conta a história. Você pode também pedir para eles, utilizando esses recursos aqui, você pode pedir para eles contarem a história, né? Fica muito legal também. Eles gostam muito. Se você não quiser usar recurso nenhum desses da história, você pode colocar algo. Você colocar um saião, você colocar uma tiara diferente, um lenço, um Sharp. Isso eles já ficam fixados em vocês. Isso é uma coisa simples, um lenço todo mundo tem, um saião diferente todo mundo tem. Você tirando a sua roupa normal do dia a dia, colocando algum acessório, alguma coisa, já chama bastante atenção. Isso acho que é para todas, desde os berçarinhos até o Maternal 2, eles se interessam muito. Ah, tem coisa aí é diferente, né? O que será que a tia vai fazer com essa roupa diferente? Então, já é uma coisa simples, fácil, acessível, que todo mundo tem, né? E que chama a atenção. Hoje falei um pouquinho sobre como contar, o que contar, né? Apresentei os dois recursos. Espero que vocês tenham gostado e até mais então. Tchau!